Bom, antes de mais nada, eu saúdo os meus colegas de mesa, todos os presentes, em particular o Marcelo Leonardo, e por um afeto todo especial, o orador que me antecedeu, e eu diria que se arrependimento matasse, eu teria anuído com a proposta que ele me fez. Ele me convidou a que invertêssemos a ordem, que eu falasse antes dele, tínhamos acabado de almoçar e comemos muito bem, tomamos um pequeno gole de cachaça para saudar, de alguma forma irônica, um momento difícil que se atravessa, e diante da fala dele, talvez eu devesse simplesmente afirmar: nada tenho a aduzir se não acompanhar o relator. Técio é daqueles que encarna como ninguém o que é ser advogado. E quando eu li o que disseram que eu sou ou fui, eu me arrependo profundamente, porque o único título que eu ostento, que eu carrego comigo, que eu tenho orgulho de ter, é ser advogado, simplesmente advogado, nada mais do que advogado. Sou um advogado que eventualmente pratiquei ou perpetrei aulas, sem ser um conhecedor profundo da dogmática, indo muito mais pela alma humana, pelo sofrimento, pela angústia, pelo princípio libertário, que é a característica primordial da nossa profissão, me inspirando naqueles que vieram antes. Daí o título ontem. O que é a advocacia de ontem? É a advocacia da coragem, é a advocacia da independência, é a advocacia sem tréguas e sem peias, a advocacia que não se agacha, que não se põe como vassalos os causídicos, seja do Ministério Público, seja dos magistrados, sejam os ministros, seja da mídia. Não, nós somos absolutamente independentes e representamos uma espécie de contenção entre os ardores punitivos e o réu. Nós somos o escudo de proteção. No momento em que nós deixamos de ser isso, nós estamos abdicando de uma profissão que chegou a ensejar que Voltaire afirmasse: ele tinha uma só inveja na vida, não ter sido advogado. Rui Barbosa escreve uma página: advogado sou há 50 anos, como Técio, e já hoje morrerei advogado, tendo sido senador da República, tendo sido águia de Aia, mas eu acho que não há nada que possa se comparar. Me recordo, falando dos Lins e Silva, de Evandro, que, ao comemorar o seu jubileu de 50 anos na militância de advogado criminal, a despeito de ter sido tudo na República, desnecessário enumerar, chefe da Casa Civil, ministro das Relações Exteriores, procurador-geral da República, ministro do Supremo, advogado de escola, ele disse que o título do qual se orgulhava era ter sido advogado. E falando na tribuna do júri, do primeiro tribunal do júri, que é majestático, que é utilizado hoje como museu e para a novela da Globo, onde eles, inclusive, mudam toda a sistemática do nosso julgamento no tribunal do júri, ele dizia que, quando fosse chamado ao juízo final, que lhe dessem apenas uma tribuna igual àquela e 2 horas para falar, que do resto ele ia se encarregar. Pois bem, eu vivo do exemplo. O exemplo mais próximo que eu pude seguir foi o dele, esse camarada aqui, porque eu cheguei depois dele, comecei também, meu pai foi um defensor de presos políticos, entrei lá como estagiário e fomos caminhando juntos. Na despedida dele do IAB, num restaurante, nós comemorando e tal, pediram que eu falasse. Eu não estava preparado para falar, não acho que tenha sido uma figura atuante no IAB, ao contrário, limitei-me aí a posse e a despedida. Como é que eu ia falar alguma coisa? E a única coisa que eu pude dizer foi: olha, eu copiei tudo que ele fazia. O que ele fazia, eu tentava fazer igual. Até andar de motocicleta, advogado de motoca, eu fui advogado de motocicleta também, naqueles tempos sombrios. Mas, na verdade, passando a ideia do tema, advocacia ontem, hoje e amanhã, o que acontece? A advocacia está vivendo um momento mais do que sombrio, como diz o Leonardo Isaac. Vive um momento de absoluto empobrecimento cultural, um momento de covardia, um momento em que os advogados estão submissos ao império do Ministério Público, com esse instituto absolutamente ignominioso, que é a chamada delação premiada. Delação premiada, modelo importado dos Estados Unidos, onde a justiça funciona muito mal, haja vista a população carcerária que eles têm. Advocacia na qual os advogados hoje sequer
lamentavelmente, não raro, uns não confiam nos outros, que podemos estar do nosso lado com um advogado especializado em delacionismo, que para mim, com todo respeito, para quem o faça, eu não considero meu colega. Não considero. Acho que o advogado tem que ser a antítese da acusação. Quando você tem uma situação concreta na qual são 4 réus e os 4 se tornam delatores, que jogo é esse? Que processo penal é esse? Que justiça é essa? Isso é uma absoluta fantasia, é uma irrealidade, é uma farsa. E essa farsa tem que ser coibida. Pior, um advogado defende um delator. O delator nomeia um terceiro. O advogado do delator bate a porta do delatado e torna-se advogado delatado, praticando o crime de tergiversação e patrocínio infiel. Outro dia, conversando ao fim de uma audiência com um representante do Ministério Público, num caso, eu particularmente sou talvez uma das maiores, não vou dizer vítima, porque tenho orgulho de ter saído das causas, esboçado o caminho da delação, estou fora, um abraço, não trabalho com esse instituto. O abomino, o rejeito, não o respeito. No Brasil, inclusive, é uma simulação, é seletiva a forma de atuar, escondem-se nomes, aumentam-se responsabilidades. O advogado, quando aparece numa cena na televisão, é uma vergonha, fazendo um papel de bobo da corte, do lado de alguém que está falando. O Ministério Público não se mostra, não aparece a cara do representante do Ministério Público. Muitas vezes há uma discrepância entre o termo escrito e o depoimento gravado. Prevalece o escrito. No gravado disse comissão, na transcrição, propina. Mais ainda, as audiências nesta famigerada e nefanda República de Curitiba, as audiências, diferentemente do que disse o Técio acerca da nossa entrevista pessoal e reservada com nossos constituintes, lá as audiências não são públicas. A imprensa não tem acesso. O que aparece nas emissoras, no Jornal das 8, das 9, naquela TV que tem um monopólio praticamente, e nas outras que lhe são servis, é a transcrição de pedaços e trechos de depoimentos de delatores. Os incidentes de audiência não são apresentados. Por descaso ou descuido do magistrado, numa das vezes, tive eu lá um desaguisado, um destempero à conta dos descomedimentos, ilegalidades e abuso de poder permanente daquele magistrado, e isso foi para o YouTube, tem mais de 400 mil pessoas que acessaram. Mas incidentes como aquele ocorreram outras tantas vezes mais. O juiz Bretas do Rio, que segue o modelo, pelo menos eu devo reconhecer, em favor dele, que a imprensa entra, como entrava no julgamento de sequestro de embaixador, alemão, suíço, no nosso escritório, meu pai, eu na primeira instância nem formado era, mas assisti, depois atuei no STM, atuei no Supremo Tribunal Federal, junto do meu pai, e atuei outras tantas vezes junto do Técio. Não havia audiência na Justiça Militar em que a imprensa não pudesse entrar. Não havia réu algemado na sessão de julgamento, e aí eu já me refiro mais à Justiça Estadual do que à Federal, porque é um tipo de criminalidade diferente. Mas os advogados, então, de delatores, tornam-se advogados delatados, fazem um trabalho de despachante de Detran, cobrando honorários que são absolutamente indecorosos. Viu-se na revista Veja, recentemente, uma matéria que nos envergonha. O advogado tem que ser circunspecto. Se fôssemos padres, usaríamos batina. Na Inglaterra, usam peruca branca. As vestes talares são absolutamente convenientes. Eu endosso o que o Técio disse. O advogado tem que andar como manda o figurino. Não pode circular por aí sem se dar a compostura exigível do munus dessa representação. Se um padre, o Papa, imagine uma missa do Papa no Vaticano, ele é à vontade. À vontade. Nós, numa delegacia de polícia, ou perante um magistrado, seja no plantão ou fora dele, indo de bermuda, de chinelo, de calça jeans, de camiseta Hering, isso é inadmissível, isso é intolerável.
Outra coisa, temos que parar com o endeusamento de certos advogados que estão fazendo promoção pessoal em cima da desgraça alheia. Respeitemos a dor dos que estão sendo perseguidos. Repudiemos essas manifestações nas quais a TV Globo está às 6 da manhã na porta das pessoas que serão detidas. Muitas das vezes até imprensa internacional, como aconteceu no caso de um crime que não é previsto na nossa legislação. No caso das Olimpíadas do Rio de Janeiro, corrupção privada, não tem tipicidade. E havia jornais do mundo, às 6 horas da manhã, na casa do preso, na casa do perseguido, que não cometeu, se verá oportunamente, crime algum. Mas mesmo que tivesse feito, o pior deles, vemos a figura do ex-governador do Rio de Janeiro, condenado em 3 ações penais, responde a 20, condenado a 80 anos, pena que isso não se aplica, que não se aplica a ninguém. Que pena será essa? E hoje, nós advogados, ou melhor, retifico, os juristas, equivocadamente, estão placitando, coonestando e endossando essa legislação voltada ao mal. É a lei dita da lavagem de dinheiro, que não devia existir. É subserviência à Convenção de Palermo, azar da Convenção de Palermo. É um pós-fato impunível. O crime de quadrilha nunca existiu no Brasil, senão a partir do Código de 40, de Mussolini, Código Rocco, como copiamos o modelo do conspiracy norte-americano. Nos Estados Unidos, 99% dos crimes federais não tem julgamento. Não tem julgamento. Não há, os advogados não sabem mais advogar. Inventaram uma balela que se chama compliance. O que é compliance? É você ser desleal com o seu cliente. Ele narra, eventualmente, alguma coisa que fez em desconformidade à lei. Nós somos Javert? Nós somos serviçais da repressão? Não! Nós não temos esse dever. Isto violenta a história da profissão de advogado. Não é possível que sigamos modelos alienígenas, reacionários, misoneístas, que invadem por completo todas as tradições do professor Jair e de outros tantos mais. Ele serve como nossa referência maior. Liberdade, ainda que tardia, está ali. Não estamos em Minas Gerais por acaso. Liberdade que nos escapa. Um belo dia, eu participei recentemente de uma solenidade, não, um encontro informal com o ministro da Defesa, Jungmann, vários advogados, e todos louvando, de alguma forma, advogados conservadores, advogados do mundo tributário, do mundo negocial, aliás, muito mais vocacionados às negociações torpes e desiguais das delações e das colaborações do que os criminalistas, que não foram feitos para isso. Não é o nosso caminho, não é a nossa Bíblia, não é a nossa regra, não é o nosso código, não é a nossa história. Pois bem, então, um personagem que até almeja ser presidente do Conselho Seccional da Ordem, fez um discurso no qual ele louvava o fato de que a OAB havia feito parlatório em Benfica, parlatório em outras cadeias. E eu não resisti e pedi a palavra. A OAB tem que acabar com os parlatórios, como disse o Técio. Como parlatório? Contato pessoal e reservado pelo telefone. Curiosamente, outro dia eu vejo na televisão, na novela da Globo, eles mitigaram. Eles colocaram um parlatório e por baixo era aberto. E havia um julgamento de júri, onde os jurados saíram e entregaram um papelucho para o magistrado, quando o nosso sistema, todos nós sabemos, não é esse. Então, a subserviência, o servilismo, está atingindo os píncaros. Nós perdemos completamente a referência do nosso caminho próprio. Nós somos generosos, nós somos latinos, nós somos emocionais, nós somos afetivos. Nós somos pessoas que temos o coração e a alma pulsando em favor dos desventurados, dos desfavorecidos. O Roberto Lira, um dos maiores
penalistas, junto com Hungria e outros mais, ele escreveu Penitências de um Penitenciarista, e ele indaga alguém que está preso há quanto tempo? E o preso diz 5 anos, 3 meses, tantos dias, tantas horas e tantos minutos. Pois bem, a sociedade, quando cria a regra do concurso material, então é a cartilha de sempre: corrupção, ativa ou passiva, mais pertencimento à organização criminosa, mais lavagem, pena. Antigamente, eu aprendi na faculdade e na jurisprudência das nossas Supremas Cortes, da nossa Suprema Corte, réu primário de bons antecedentes, conta corrente do réu, vida ilibada, pena mínima, pena além da mínima, crime continuado, 1/6 a mais. Há pessoas que estão tresloucadas, perderam completamente a noção do razoável. Então, vamos bancar o que fez o golpe, mas não aplicaram, era pena de morte, em grau máximo, pena de prisão perpétua, jamais aplicaram. Se olharmos as penas da Lei de Segurança Nacional, o teste vai me socorrer, artigo 14, 6 meses a 2 anos, 45 era fazer propaganda subversiva, um tipo aberto, não menos aberto, tão aberto quanto essa conversa fiada de organização criminosa. A quadrilha virou de 3, não são mais 4. Então é um verdadeiro bestialógico. E nós, involuntariamente, ficamos discutindo filigranas, distinções sibilinas, discussões de lana caprina, discussões que não têm absolutamente nenhuma importância. O que se pretende é fazer justiça. O jurista uruguaio com o nome de francês, Eduardo Couturi, diz que nós temos que lutar pelo direito, mas se o direito estiver em conflito com a justiça, nós temos que lutar por justiça. Que papelão fazem os advogados da delação? Que vergonha! Delacionistas, termo segundo o qual eles se intitulam em demonstrações de especialidade, especialistas em delação, especialistas em quê? Em rasgar a história da nossa profissão, em acabar com as nossas tradições. O que diria o Jair, o Sobral Pinto, o Evandro Lins, outros tantos mais, o Bulhões Pedreira, o Helena, hein? Meu pai, Lino Machado Filho, Raul Lins e Silva, pai do Técio, nós temos ambos essa afinidade também de admiração e influência absoluta dos nossos pais, que nunca transigiram e que nos ensinaram a que não se pode ler, como diz a frase do Sobral, não podemos ler, aliás a frase é do Hungria, pela cartilha dos covardes, mas o Sobral Pinto diz, a advocacia não é profissão para covardes. Eu publicarei um livro em breve, o nome será Covardia, e os destinatários serão os advogados pusilânimes e covardes das delações. Não vou nominá-los. Eles que cuidem de se identificar ou não com este papelão histórico que estão fazendo. Eles que busquem, quem sabe, como dizia o próprio Lira, o criminoso tem a centelha da sua própria redenção. Quem sabe não farão um dia um meia-culpa. Quem sabe não se darão conta do legado horroroso que estão deixando. Estão rompendo com a tradição a uma sociedade que se pretende fazer no Rio de Janeiro, e eu e Técio não nos sentimos confortáveis, que identificamos, na maior parte dos nossos colegas, pessoas que vivem da delação, e se ufanam, e se comprazem, e festejam, e bebem a alegria da remuneração estupenda, que dimana do não nada, que significa o trabalho deles, porque a advocacia é risco, a advocacia é enfrentar, a advocacia assumir a impopularidade da causa, se necessário, é dizer ao tribunal que o tribunal não está se comportando com isenção. De tudo que ouvi do Rodrigo aqui há pouco, nada mais importante do que a distinção indispensável entre o juiz do julgamento e o juiz da apuração. Juízes inquisidores, é o que temos. Juízes que ficam 2 anos prescrutando, inquirindo, tendo informações privilegiadas. Os advogados, o Conselho Federal cometeu um erro histórico, a indigitada, famigerada e equivocada súmula 14, que legitima uma prática policial ilegal de esconder a prova. E nós
o Conselho Federal da Ordem, contra o meu voto, decidiu que nós tínhamos que pedir ao Supremo a edição de uma súmula que legaliza o comportamento criminoso dos investigadores. Sem contar no que já existia antes, procedimento criminal diverso, inventado pelo Ministério Público, agora tem essa tal PIC e assim por diante. Eu me recuso a peticionar para o Ministério Público. Não o faço. Não identifico no Ministério Público autoridades. São partes como nós. Não podem ser tratados com essa primazia, esse conluio. No passado da ditadura, a imprensa e os advogados, ambos destinatários de eventuais perseguições, nós tínhamos, não diria uma aliança, uma cumplicidade em prol do restabelecimento da ordem jurídica e do Estado de Direito. Hoje, a imprensa, inclusive com juristas que falam no Jornal das 10, não se pensa mais em Vonier, em Beccaria, não, são camarotes e outros que se julgam conhecedores da Constituição. A Constituição parece que foi escrita a lápis. O ministro Marco Aurélio tem um entendimento segundo o qual a votação do Supremo, ao contrário da tradição que se sedimentou, vota o mais novo e no final o mais antigo, e chama os novos de novatos, e isso tem que mudar. Porque é como se no Exército nós tivéssemos o capitão mandando no general. É como se nós tivéssemos, aliás, no Supremo que existe é isso, porque estabeleceu-se essa figura também absolutamente inaceitável do juiz auxiliar, o juiz de primeira instância. A Constituição fala em competência para processar e julgar. Fizeram uma mudança regimental, 2, 3 juízes auxiliares, inclusive o de Curitiba, este também, que lá exatamente ele pegou o know-how do discurso repressivo, citando muitas das decisões da própria julgadora, a quem serviu, num certo despudor, pelo menos na minha ótica. Podia citar outro qualquer, menos aquela com quem trabalhou, porque ninguém fica lá dentro. Eles têm, quando eu comecei a advogar no Supremo, o ministro tinha 2 assessores, um para a matéria penal e outro para o resto. Hoje, li numa matéria recente de uma revista que não prezo, mas a matéria é bem elaborada, revista Veja, eles têm 35 a 40 assessores, laptop em sessão, juiz fazendo audiência olhando em telefone. Existe o princípio do fair trial, algumas coisas dos americanos a gente pode aproveitar. Quando prenderam José Maria Marim, lá nos Estados Unidos, a juíza ordenou que ele saísse sem que qualquer pessoa da imprensa visse. Ninguém viu, ele está preso. Aqui, antes de ser julgado, já o texto, inclusive, do que eu falaria, a advocacia ontem, hoje e amanhã, saiu errado, saiu manhã. Mas manhã isso significa perspectiva, que tenha uma manhã num amanhã melhor, que voltemos à advocacia do passado. Eu sou um advogado tradicional, não tem direito penal do século XXI, não existe isso. Os ingleses até hoje todos falam, e nós também, em 1215, falamos em 1789. Há quem diga, por exemplo, penalistas, a obra do Hungria está superada. Como superada? O Rousseau está superado? O Shakespeare está superado? O Anatole France está superado? Não. Os advogados que fizeram a história da advocacia estão superados? Não. Eles são os nossos baluartes, eles são as nossas referências, eles são aqueles que iluminam o nosso caminho. Então, eu, diante de tudo que vejo, eu lamento profundamente a existência dessa normatização que se destina tão somente a exacerbar o poder punitivo. Um país como os Estados Unidos, que diz que o réu pode silenciar, quinta emenda, se ele silenciar, ele está absolutamente liquidado. E o tal do fair trial, que é a emenda 6 dos Estados Unidos, é uma ficção, porque o réu que não aceita a barganha lá, quando vai a julgamento, a barganha é de 5 anos. Não, eu não quero. Aí eu li um texto recente, que é a audácia de ir a julgamento. Na ótica, recentemente o procurador de Nova York, Eric Holder, fez uma circular censurando seus colegas de acusação quanto ao excesso de acusação para compelir as pessoas a aceitarem culpa. E nós estamos indo neste caminho. Nós estamos indo nessa toada. Um texto, tem um livro do Stuart Mill, de 1861, falando da ligação de capitalismo e corrupção. São fatos que se ligam
imaginar-se uma sociedade capitalista onde não exista desvio de conduta. Qual é a forma? É o devido processo legal, é a presunção de inocência, é a necessidade da prova efetivamente completa, indene de dúvida, insofismável, indubitável. Agora não, uma delação não vale, diz a lei. Mas várias delações formam um contexto considerável. Então nós temos, e os julgamentos, quando se lê uma decisão desses últimos tempos, elas são de ordinário redigidas mais ou menos assim. Posso ilustrar? Provando. Mas todo mundo já viu. Este juízo, aliás, eles gostam da terceira pessoa. Se julgam o Pelé. O Pelé já é esquisito ele falar o Edson e o Pelé, mas ele é o Pelé, né? Esses juízes não são o Pelé, nem jogam bola, que eu imagino que não o façam. Pois bem, eles então dizem mais ou menos que o juiz não está adstrito ao que tenha sido convencionado entre as partes. No entanto, deve ser reverente e fixa a pena exatamente aquela que foi objeto da negociação. Logo, conclusão, não julgou ninguém, chancelou, carimbou. Nós temos julgamento de carimbo, princípio da duração razoável do processo. Outra falácia, esse instituto foi concebido para viabilizar que um idoso, por exemplo, em vida, possa desfrutar de um direito reconhecido pelo judiciário. Não. Esse princípio é transformado em julgar aligeiradamente para condenar o mais depressa possível e quase sempre determinando-se que a execução seja feita. E outra falácia, o Rodrigo disse isso, mentira, 41% dos presos brasileiros são presos por prisão preventiva. Esse negócio de prender em segunda instância é desinfluente, é jogar para a plateia, é jogar para a arquibancada, é engasopar, é ludibriar. Como também aquele manifesto das 12 medidas, ou não sei quantas medidas, na porta de um estádio de futebol. Pergunta, isso é contra a corrupção? Qualquer um assina. Nenhum advogado elogia o crime. O advogado quer que qualquer acusado de crime tenha todas as garantias de um julgamento equilibrado, justo e imparcial. O Brasil não tem um Supremo imparcial. Outro dia o ministro Gilmar Mendes disse que o Jornal das 10, lá da emissora Globo News, é a terceira turma do Supremo. Eu tenho dúvida se é a terceira. Não posso afirmar que seja a primeira, porque a primeira, ela por si só já tem um viés, né? Constitucionalistas, para nosso desprazer, da nossa terra, do Rio de Janeiro. Constitucionalistas, especialmente um deles, da aula, renega no seu dia a dia tudo aquilo que ele preconizava em pareceres, em palestras, em conferências, em livros. Peraí. A Constituição pode ser interpretada ao talante, ao alvedrio, ao bel prazer, ao gosto pessoal. E no mesmo sentido, o Luiz Fux, e no mesmo sentido, o recentemente nomeado, e outros tantos mais. Onde vamos parar? O que precisamos é que o Supremo volte a ser o que foi, que os advogados voltem a ser o que foram, que a justiça volte a ser, com todas as suas imperfeições, o que já foi um dia, que exista uma compenetração no ato de deliberar o destino de um semelhante, que nós acabemos com esta indústria. São 200 delações, 200. O Supremo não pode julgar habeas corpus. Foi vocacionado para habeas corpus, que não julgue outras matérias, que façam contencioso tributário, mas tirar do Supremo julgamento de habeas corpus, não gostar de habeas corpus, não gostar de habeas corpus é não gostar da liberdade, é não gostar da justiça, é não gostar do Estado de Direito, é não respeitar os advogados, é desprezar e pisotear o cidadão. Nós não estamos aqui para fazer um papel decorativo, como o fazem os advogados da delação. São figuras decorativas da advocacia. Não são advogados. Não são. É um direito? Não, não é um direito, não. É uma capitulação. Abdica-se de discutir a competência. Esse caso mais rumoroso, não há estudante de direito que passasse de ano se dissesse que esse caso da grande empresa brasileira pudesse ser julgado no estado onde está sendo julgado. O mesmo com o ex-presidente da República. Ordenamento jurídico, e aqui não vai nenhuma manifestação político-partidária, eu particularmente não sou filiado a nenhum partido. Agora, o direito civil define o que é propriedade, tem que ter um título aquisitivo transcrito no registro de imóveis, tem que usar, fruir e dispor. Essas respostas podem ser afirmativas? Não.
Então, o que este homem está fazendo preso no Paraná? Satisfazendo a vontade exacerbada de punir e excluir da vida pública, porque, de alguma forma, incomoda, não se sabe se gente de dentro ou se gente de fora. A história dirá daí a muitos anos. Como também a história vai reservar a página da altivez e da coragem para alguns poucos e, simplesmente, vai marcar, não com o livro Coragem, em que o Teste foi homenageado, outros tantos advogados o foram merecidamente. Vai ter que se lançar um novo livro chamado Covardia. Muito obrigado.